Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu gostaria de compartilhar as minhas reflexões sobre o livro Missionários da Luz. É um livro escrito por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, em especial, nós vamos ver o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, a primeira parte. Nós temos André Luiz, que está acompanhando o Alexandre, que é um mentor de um grupo num centro espírita, e nós vamos ver esse livro especificamente falando sobre mediunidade. Vamos à leitura do Desenvolvimento Mediúnico, capítulo 3, primeira parte. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, André Luiz estava trabalhando, porque quem acha que na espiritualidade é morrer para poder descansar e que se engana. O espírito, quando quer uma evolução, ele vai atrás, ele estuda, ele trabalha, ele não para um minuto, né? Então, a espiritualidade não é um parque de diversões de ócio, ao contrário, é um campo de trabalho com infinitas possibilidades. André Luiz fazia lá o serviço dele, se dedicava, mas sempre que possível ele queria acompanhar Alexandre, porque Alexandre tinha uma visão muito interessante sobre mediunidade e era um tema sobre o qual André Luiz gostaria de ter mais conhecimento. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Então, André Luiz colou no Alexandre para aprender. André Luiz, ele tem uma coisa assim muito interessante. Ele é como a gente, dá seus foras, pisa no tomate, fala bobagem, mas ele aprende, ele vê que ele estava errado e ele se propõe a se modificar e ele de verdade ele se transforma. Quem leu o livro Nosso Lar, que é o primeiro dessa série, viu a transformação imensa que ele chega como um doente albergado, como nem mal tendo consciência do seu estado, ele vai como um enfermo, um doente para um hospital e ele sai como cidadão de Nosso Lar. Ups, contei o final do livro, mas todo mundo conhece, né? Tá aí o filme muito conhecido, o livro que merece ser lido, relido e lido 900 vezes. A gente sempre vai ver coisa diferente. Então, André Luiz tem essa característica, essa ansiedade, essa ânsia, esse desejo de se aprimorar, e é o que ele faz muito bem. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Quando eu vi esse capítulo, eu fiquei muito contente. Por quê? Porque eu participo de um grupo de desenvolvimento mediúnico aqui no Templo Espírita da Fraternidade, em Amparo. E é um grupo muito interessante, o grupo de desenvolvimento. Se nós pensarmos bem, é um dos grupos mais importantes de um centro espírita. Por quê? Porque ele vai formar, ele vai fornecer médiums para os outros grupos. Só que a gente vai ver que o André Luiz vai chutar o pau da barraca, né? Não o André Luiz, mas o Alexandre. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Então, antes, né, que o nosso trabalho mediúnico se inicie aqui no plano material, a parte espiritual já está fervendo. Eles já estão trabalhando muito tempo antes, já estão lá, apostos, fazendo a defesa, impedindo que o local seja invadido por espíritos perturbadores. Já estão separados os grupos de espíritos que vão ser atendidos. O trabalho começa muito antes da gente entrar na sala. Por isso que é muito importante
que a gente, quando entre na sala onde vai acontecer a reunião mediúnica, se coloque já em sintonia com o plano espiritual, fazendo uma prece, fazendo uma leitura adequada, se preparando para o trabalho. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras quando Alexandre acentuou. Então, André Luiz falou, nossa, né, os espíritos desencarnados, sofredores, estão recebendo tanta ajuda, né? Aí Alexandre falou, por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. Ele falou, olha, de verdade a gente consegue ajudar mais os mortos do que os vivos. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Ou seja, os desencarnados estavam acessíveis à ajuda e nós encarnados nem tanto. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Isso dói, porque é o que a gente faz. Muito blá blá blá, muita falação e pouca ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto, ou seja, os médios, né, os que iam participar do trabalho entraram. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Ora, o que sorte tem a ver com uma reunião de desenvolvimento mediúnico? Tem a ver com preparo, com estudo, com dedicação, mas não com sorte. Não tenho vindo com a sua idade as experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? Então ele estava lá, né, um projeto de psicógrafo, que a gente vai ver depois, e desanimadinho porque não estava tendo um bom resultado. Ora, que trabalho sério, né? Ele se faz de uma hora para outra. Todo trabalho sério, quer na parte espiritual ou mesmo na parte material, ele demanda estudo, dedicação, assiduidade, né? E tempo. Qualquer projeto bom precisa de tempo para se desenvolver. É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja, de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. O que ela fala? Que ela não merece, né, estímulo. O que ela queria que dissesse? Ó, querida, você é melhor que Chico Xavier, daqui a pouco você vai estar estourando, a sua mediunidade vai ser fantástica. Não é assim. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão do desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes.
18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre é o mentor, né, o tutor desse grupo, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, ou seja, eles acham que é simplesmente uma habilidade, assim como alguém é bom em correr ou bom em fazer atividade física, a mediunidade é a mesma coisa, está muito longe disso. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Vamos repetir? Disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Que comparação assim bonita! É um fogo do Espírito Santo, é uma luz divina que usa como pavio, né, o amor cristão, o azeite, ou seja, o combustível, a boa vontade. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ele descreveu muito bem um médium, né? um noviço, ou seja, um candidato a médium, cheio de dúvida, de incerteza, de ansiedade. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, quem é candidato a médium não é um brinde, né? Um prêmio que ele ganha na rifa. Ao contrário, é uma possibilidade de evolução espiritual, de resgate de dívidas. E isso implica em dedicação, estudo, assiduidade, disciplina, todas as qualidades que nós achamos que não são importantes, mas elas são fundamentais para quem quer se tornar um médium. Não digo nem um bom médium, mas um médium mediano. Precisa se dedicar muito e estudar muito. Continuamos no próximo vídeo. Até mais!